Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio 114, no geral da série, episódio número 12 desta temporada, I Dream of Jeannie, que seria Eu Sonho com Gênio, é isso? Isso. Episódio dirigido pelo Robert Gist, escrito pelo John Furia Jr. e tem música do Fred Steiner, né? Esse episódio, Marcos, você há de convir comigo e com certeza vai falar mais sobre isso. É um dos episódios engraçadários de The Twilight Zone e a série não tem... Ou melhor, a série tem tradição de ter episódios engraçadários muito ruins, né? Uhum. E aqui, novamente, pelo menos para mim, a coisa não funcionou muito bem. A série, além da imaginação, ela tinha essa forte característica de unir elementos de fantasia, suspense e terror com excelente senso de drama. Quando juntava essas duas coisas, ela era imbatível. Mas quando ela tentava ir pro lado do humor, da graça, eu acho que não era a vocação dela, então as coisas não corriam tão bem. E infelizmente, dessa vez, eu digo que aconteceu o mesmo. O pessoal deve achar interessante que I Dream of Jeannie parece muito com I Dream of Jeannie, que era o nome daquele famoso seriado que no Brasil recebeu o título de Jeannie é um Gênio. Ah, sim, da musiquinha pam, 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 parara, pam, né? Sim, sim. Isso. Ocorre que tem o mesmo nome e o mesmo tema, na verdade, porque esse título do episódio que nós vamos falar agora, ele veio de uma canção, né? Uma canção escrita pelo Stephen Foster, a canção Jeannie with the Bright Brown Hair, né? Eita. E possivelmente quando você teve o seriado da Jeannie é um Gênio, eles também meio que lembraram aí de Além da Imaginação, enfim, né? E, enfim. Sim, sim. Você repara aqui, ouvinte, que pela primeira vez aparece o John Furia Jr., que sobrenome, né? Fúria, gosto disso. Ele é um cara que ele já conhecia o Rod Serling lá quando ele fazia o Playhouse 90, né? E ele pediu para ser apresentado, ele era muito fã do Rod Serling, e quando conheceu ele pessoalmente falou que ele era muito gentil, muito encorajador, né? Mais tarde, este roteirista, ele viria a trabalhar no mesmo estúdio que o Earl Hammett Jr., sim, aquele roteirista lá do Jesse Bell e tal. Ele conhecia também o George Clayton Johnson, mas principalmente ele conhecia quem? O produtor, né? O Herbert Hirschman, que nesse episódio aqui, ele ainda foi produtor, né? Porque a gente falou no anterior, um episódio que já está na fase de transição, o Herbert Hirschman já tinha pedido as contas, mas aqui ele ainda está como produtor e ele puxa ali o amigo dele, né? Que é o John Furia Jr. Isso. O John Furia, ele era produtor de TV e ele ficou conhecido porque ele se envolveu na produção de uma série famosa chamada Insight, que era uma série de teledramaturgia, só que ela tinha temática católica. E ela ficou famosa porque ela atraiu muita gente famosa. Você teve o Beau Bridges, a Carol Burnett, o Walter Matthau. O Beau Bridges, para quem não tá pegando a referência, é o pai do Jeff Bridges. Isso. Né? Que ele era um artista muito famoso, né? De séries muito longevas, acho até, né? Isso. Martin Sheen, Bill Bixby, enfim, uma grande lista de pessoas famosas acabaram participando dessa série. Ela marcou muita época. Eu não sei se ela foi exibida no Brasil, eu acredito que não, mas não tenho certeza. E aí o John Furia, ele também era produtor
mas também era roteirista, e ele roteirizou séries famosas como Bonanza, por exemplo, Além da Imaginação, claro, um único episódio, mas enfim, isso é sempre marcante. Fez roteiros para a própria série Insight, para a série Kung Fu. Ele produziu muitos episódios da série Kung Fu e também roteirizou um ou outro episódio. Então, cara, ligado a séries muito importantes da TV. Sim, sim. E é interessante uma série assim, com um monte de gente que queria se envolver, uma série católica, né, com esse viés religioso. Aqui no Brasil, eu até tinha comentado contigo, tinha aquela série Um Toque de Anjo, né, que eu acho que passava pela Sony, que ela tinha esse viés também religioso, né, de um anjo está na Terra para ajudar as pessoas. Eu lembro que uma época eu estava muito doente, ficava assistindo essa série, eu querendo levantar para poder trocar de canal, e não conseguia, fiquei vendo Um Toque de Anjo até. Mas era uma série bonita, gente, uma série bonita, tinha uns roteiros assim emocionantes, né? Mas eu fiquei curiosa, assim, porque é um elenco muito diversificado, né, dessa série Insight. Sim. Aí, falando em elenco, continuando, o elenco desse nosso episódio que a gente vai comentar, e é interessante que esse episódio é uma pena que ele não foi bem sucedido, porque é só peso pesado, né? A gente já viu que o John Furia Jr., né? O roteirista era um cara importante da televisão. Aí a gente tem o diretor, que é o Robert Gist. Ele é um cara que ele começou como ator, ele foi ator em diversas séries, né? Séries de policial, principalmente. Mas aí ele fez alguns papéis na série Peter Gunn, e aí ele começou também a dirigir episódios dessa série e não parou mais. E o cara dirigiu episódios de séries importantes, como Além da Imaginação, Os Intocáveis, Dr. Kildare, por exemplo, Jornada nas Estrelas, só para citar alguns. Então era um outro cara com uma carreira também importante e diretor de séries, episódios de séries muito importantes e muito marcantes. Ele era um cara que tinha uma experiência forte ali no policial e no faroeste, mas também deu suas pitadas aí de direção em ficção, em fantasia. Enfim, também era um cara de talento. Sim. Acho interessante essa trajetória dele de ator para diretor, né? Legal isso daí. Eu sempre gostei dessas histórias sabe, desse pessoal que vai para trás das câmeras, né? Foi assim que a Ida Lupino se transformou em diretora também, né? Você tinha aquele pessoal que atuava e ficava dando pitaco em tudo. Aí o produtor da série falava: vem cá, tu acha que sabe tudo, daqui a pouco tu vai querer dirigir um episódio também da série. Quero mesmo. E quer mesmo. E aí rolava, né? Eu gosto muito, gente, né? De tanto já ver entrevistas de diretoras, principalmente, né? Que elas falam assim, várias delas, e maravilhosas. Elas falam: eu nunca achei que eu pudesse dirigir um filme ou um curta, né? Então, acho que isso daí é um exemplo, assim, para quem quer começar alguma coisa, né? Fala assim: impossível, não é não. Vai tentando, vai fazendo, né? Então, acho interessante. Às vezes a pessoa está no meio artístico, fica um pouco mais fácil também, né? De ir para trás das câmeras para dirigir. Sim, é verdade. Bom, a gente continuando a falar do pessoal do elenco, como a gente tinha falado, tem gente de peso, né? E um outro nome de peso que é o protagonista, inclusive, é o Howard Morris. Esse cara, ele era um nome muito famoso e importante da TV americana na época, né? Anos 50, 60. Ele era um cara que dirigia séries, ele dirigiu bastante coisa do Andy Griffith Show, do Dick Van Dyke Show, por exemplo. E ele tinha um papel importante falar, que ele ficou muito conhecido por ser um montanhês encrenqueiro, que era desse The Andy Griffith Show, chamado Ernest T. Bass. Isso. Ele começou a fazer muito sucesso na televisão num programa que era de esquetes de comédia, que é o Yours Show of Shows, que depois passou a se chamar Caesar's Hour, porque ele contracenava com o Sid Caesar, né? Virou um grande clássico da TV americana, das esquetes de comédia na TV.
E a partir daí ele começou a ter aparições em muitos filmes, séries de tudo que é tipo, e ele era um cara que tinha uma dicção absolutamente perfeita, sempre chamou atenção. E aí ele foi chamado para fazer muito trabalho vocal. Por exemplo, no Hanna-Barbera, ele era a voz original da Formiga Atômica, por exemplo. Olha, que maneiro. E eu ele só fez... escutei dublado, porque a dublagem brasileira era maravilhosa. Uhum. Ele fez também muitas dublagens para as animações dos desenhos baseados no universo da Archie Comics, né? Que era aquela editora que publicava o Archie e publicava também as aventuras da Sabrina, a aprendiz de bruxa. Ele fez muitas vozes também para a versão animada. Fez para vários personagens das animações da Archie Comics e fez para trocentas mil animações da Hanna-Barbera também. Teve uma longa e muito produtiva carreira na televisão e ele é um dos grandes nomes da TV americana. Por isso que eu falo que é só peso pesado aí. Só tem topzera, né? Sim. Nesse episódio. A gente tem, para você ter uma ideia do nível do pessoal, a gente tem uma ponta pequenininha, que é uma cena em que o nosso personagem principal, ele vai ter um rápido diálogo com uma aspirante à estrela embaixo de uma mesa. Essa moça é a Joyce Jameson, que era também estrela dos filmes do Roger Corman, por exemplo. Olha, sim. Uhum. Esse nosso personagem ele vai ter um interesse amoroso no episódio. É vivido pela Patricia Barry, outro nome famoso da TV. Ela esteve em diversas séries, em diversas novelas, inclusive, né, na televisão. Sim. Americana, era um nome muito conhecido. Ela era casada com um famoso produtor de televisão, que era o Philip Barry Jr. E esse cara era produtor e roteirista, e trabalharam juntos em teatro, nos teledramas, trabalharam juntos em várias séries, em telefilmes. Então ela é uma figura também, e ela era uma atriz que ela era considerada um grande talento, uma atriz extremamente versátil e competente, além dela também se envolver com a parte de produção, por conta de também trabalhar com o marido. Uhum. O casal também está ligado à produção do Alcoa Hour, que era um famoso teledrama dos anos 50. Enfim, Patrícia Barry, é outro peso pesado da TV que está nesse episódio. É impressionante. Não, e o episódio é mais ou menos, mas ela é muito foda, porque ela faz pelo menos 4 caracterizações diferentes. Exatamente. Aí eu só quero destacar só que a gente tem também uma presença do James Milholen, que é aquele cara que ele já apareceu em outros episódios de Além da Imaginação, e ele faz esse tipo, né, que é aquele cara alto, magro, extremamente arrogante, e que a gente logo percebe, né? Logo chama atenção esse tipo que ele fazia, e ele era um excelente ator que caracterizava muito bem esse tipo de gerentes abusivos, chefes insuportáveis, né? Ele participa do The After Hours, do Isso. Mr. Dingle The Strong, né? E de Batman também, de acordo aqui com, né, um cara realmente, a aparição dele é curta e marcante. O Gênio da Lâmpada é feito pelo Jack Albertson, que o pessoal vai lembrar provavelmente que ele era o vovô Joey da Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão dos anos 70, né? Sim, a melhor. Sim. E só para completar, o rival, né, do nosso personagem ali, nesse episódio, ele é vivido por um cara que era ator e roteirista da televisão chamado Mark Miller. O rival, né, é o nêmesis dele, né, pode-se dizer, né? A gente vai explicar, ele aparece em várias, né, histórias diferentes, né? Isso. Pois é, esse episódio, a gente conversou um pouquinho sobre isso, é um episódio que a gente achou bem, né, não é um episódio excepcional, apesar de ter um elenco excepcional, né? Mas você vê que esses episódios de humor realmente são bem problemáticos, e tem uma coisa em roteiro que eu acho muito pobre, que é isso de ficar, vamos usar um exemplo bem ruim aqui, né? Não sei nem se o público assistiu, né? Mas, por exemplo, que nem o Crepúsculo, né? Que tem uma grande guerra no final, tô falando da série de filmes mesmo, né? Do vampiro que brilha lá. Mas tem uma grande guerra lá e tal, vários personagens morrem e pá, tudo uma visão.
né? Então aqui você também vai ter esses devaneios do personagem, que é essa questão do gênio da lâmpada, né? E eu acho isso em roteiro acho muito ruim, porque não acontece nada com o personagem praticamente, né? Não tem um preço a se pagar, né? Tudo é possível dentro de um sonho, né? E depois nada aconteceu. Eu sempre tive antipatia um pouco por esse espécie de andamento em roteiro, sabe? Já foi tudo um sonho, né? Certo. Vamos passar para a sinopse? Quem é hoje? Hoje sou eu. Ah. Pois é, vamos lá, sinopse então. O George P. Henley é um tímido funcionário de escritório. Ele se encontra numa loja ali, numa espécie de brechó, tentando comprar um presente para Anne Lawson, que é a secretária do escritório onde ele trabalha. O dono vai empurrar para ele ali uma lamparina a óleo, né? Fala que é uma coisa muito exótica e tal, porque o George fala que não quer dar um presente muito íntimo, nada muito íntimo para a moça, e acaba levando para o escritório essa lamparina aí. Só que quando ele chega lá, a Anne já está recebendo toda a atenção, está recebendo a atenção do fanchona lá, que dá para ela uma camisola, assim, uma coisa muito íntima, até para a cidade presente, né? E você fica, né, meio pensando por que ele está dando uma camisola, né? É meio constrangedor, assim, enquanto o George fica até com vergonha de mostrar o presente dele. O que acontece? Dentro dessa dinâmica aí, você vê que o George, ele é um cara tem uma autoestima muito baixa, ele acha que tudo que ele faz não vale a pena, ele tem um grande sonho de ter uma promoção, mas então ele não tem muita autoestima, então fica complicado. De qualquer jeito, toda essa dinâmica no começo, você vê que a Anne ela é coberta ali por as atenções de todos os caras, parece uma moça meio fútil, ela é escrita, né? Assim, essa personagem parece uma moça meio fútil e tal, que meio tá dando bola pra esse cara aí, que é o nome dele acho que é Roger, né? Então você vê que ele tá ali com vergonha, acaba que ele nem vai pra confraternização do aniversário dela e volta pra casa, né? E você vai ter ali o George muito feliz, abraçando seu cachorrinho, que ele tem muito afeto, que se chama Átila, dando comida para os peixinhos, e você vê inclusive que todo o jeito dele muda, né, conforme ele está em casa, na segurança do lar dele com os bichinhos que ele gosta, né. Aí ele resolve ali, porque, né, o cachorro começa a latir ali para a caixa, e ele resolve abrir a caixa e dar uma olhada nessa lâmpada. Só que ele acha que está muito suja, né. Aí ele fala assim, vou passar a manga. Aí ele limpa assim, né? E até aí tá tudo muito clichê com questão de lâmpada, né? Sempre tem isso, da pessoa limpando, né? A lâmpada em tudo quanto é produção. Mas assim, você tem o George ali, vai sair o gênio, que é esse adorável ator, né? Eu gosto muito dele, né? Esse ator aí que é da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Jack Albertson, que é o cara, inclusive, daquele episódio maravilhoso, The Shelter, né? Um episódio sensacional da série. Aí ele conversa ali com o gênio, né? E tal. O gênio já fala pra ele, olha, você só vai poder fazer um pedido, porque todo mundo aqui me explorou e tal, sempre dá muita confusão, 3 pedidos, então é somente um que você pode fazer. Só que ele fala, pensa muito bem o que você vai pedir, hein? Pra que você só tenha um pedido. Aí o George começa a falar assim, eu posso tentar arrumar amor, né? Ou posso tentar arrumar dinheiro. Aí o gênio até fala pra ele, olha, só amor, não sei, hein? Dinheiro, então pense nos impostos, hein? Aí a gente recorda até daquele episódio, The Man in the Bottle, que tem aqui na série, do cara que também consegue arrumar um gênio, né? E ter pedidos e ele vai se lascando em todos os pedidos, né? Isso. De qualquer maneira, o gênio fala pra ele assim, fala, George. Aliás, ele não fala George, a gente que tá falando que tem uma brincadeira, né? O gênio fica chamando ele de Jack. E ele fica o tempo todo falando, opa, George, meu nome. Opa, toda hora ele corrige, né? Você acha até engraçado que ele é mais assertivo com o gênio do que ele é com as outras pessoas, pra corrigir, né? Ele fala, não, meu nome é George, por favor, né? O lance é que o gênio, né, pra resumir, fala pra ele assim, olha, por favor, passe essa noite pensando qual que é o seu desejo, o que você vai querer, pense com muito cuidado, e aí, a partir de então, você vai ter o gênio volta pra lâmpada, e ele vai ter os devaneios dele, né? O primeiro devaneio vai ser relacionado ao amor, o segundo devaneio vai ser relacionado à fortuna, e o terceiro devaneio vai ser relacionado a poder, né? Só que tem suas dinâmicas
problemáticas ou não, né? Na minha opinião, logo de cara, deixo a palavra contigo, eu acho que eles escrevem muito mal a personagem feminina, né? Ou como interesseira, ou como uma pessoa, né, meio deprimente, né, de certa maneira, né? Que não tem tempo pra nada, né? Sei lá, o jeito como escreve personagem feminina, que é a Anne, né? É essa atriz maravilhosa, né? Ela faz vários papéis, né? Diferentes. Ela faz até uma mãe, né? No último segmento. Ela é ótima, assim, mas o jeito como escrevem a primeira parcela, pelo menos, que ela é uma atriz, e ele é casado, né, com uma atriz famosíssima que é ela, é muito triste, né? É verdade. Primeiro ela é retratada no escritório como uma mulher assim meio fútil, né? Meio desmiolada, né? Assim, e meio fácil também, né? Porque ela já tá ali toda meio seduzida pelo colega de escritório dele, que é como você falou, é um cara meio conquistador barato, né? E já vai dando uma camisola para ela sem ter intimidade com ela e ela já vai se derretendo, né? E tudo. E aí também o episódio meio que quer que a gente simpatize com ele e pense assim, poxa, por que ela não fica com esse cara aqui no fundo? Ele é um cara legal. Vai saber, né? E tudo. E aí, pra piorar, quando o gênio oferece pra ele, inclusive a gente não falou, mas o gênio aparece usando roupas contemporâneas, né? Roupas normais. Sim. E aí, isso quase não passou, porque o Herbert Richman não gostou, né, da atuação do ator que fez o gênio, né, da atuação dele, e não gostou da caracterização do gênio com roupas contemporâneas. Ele queria refazer, mas como o prazo e o orçamento sempre são apertados nos episódios, acabou ficando desse jeito. E é interessante que seja assim, na verdade, porque ele faz um contraste com o que vai acontecer no final do episódio. A gente vai falar quando chegar o momento oportuno, né? Sim, sim. Mas o episódio tenta fazer graça com isso. Aí o cara se imagina, né? Encontra o gênio na lâmpada e ele só pode ter um desejo. Ele vai se imaginar primeiro como um milionário. Só que aquele negócio, o cara fala para ele, você tem que comprar coisas, você não pode deixar de comprar coisas, né? Porque só que ele começa ele que nunca foi rico, ele já sabe que o dinheiro como o tempo entedia, né? E aí ele fica pensando, então não vale a pena eu ser rico, né? Porque eu vou começar a comprar coisas caras todo dia, eu vou me entediar, não vai ter mais graça. E ele se imagina também, né, nessas fantasias de cara sem autoestima que ele tem, casado com a Anne, né, que é a menina do colega dele de escritório, ela sendo uma grande atriz, que a agenda dela nunca dá tempo dela ficar com ele. Na verdade, a gente vai descobrir que ela não gosta dele, isso sim, né? Porque ela tá de amores com o ator que contracena com ela em alguns filmes, né, que ela fez. E mais uma vez a mulher é retratada como sendo um ser fútil e volúvel, né? Não, e corneia ele, né? Uhum. Porque, gente, assim, ele tá com uma mulher famosíssima, né? Linda, incrível, mas ela não quer dar um beijo nele nunca. Ele fala que de dia ela tá trabalhando, à noite ela tá com a cara cheia de creme. Uhum. Não, a fantasia assim, do cara é ser traído, né? Porque ele tem ali mesmo, né, tão pouco apreço a si mesmo que, sabe, a primeira coisa que ele sonha é já um corno. Mas assim, é pra ser engraçado, mas acaba virando um estereótipo, sabe, de homem traído. Eu sou coitadinho de mim. Parece uma história meio de incel, sabe? Um incel velho, assim, fala assim, ninguém me ama, ninguém quer dar pra mim. Isso, exatamente. Não é pra gente rir dessas coisas, mas assim, aí você vê que a dinâmica é bem isso da série. É mostrar as mulheres que ele ama são mulheres que não valem a pena, não o merecem, né? Ninguém é bom o suficiente pra ele. Porque veja bem, se ele não tem condições de chegar nela, né? Tem vergonha e tal, e outra pessoa chega antes, que é o caso, né? Mesmo o cara sendo babaca, a culpa não sei se é dela ou do cara, né? Ele deveria tentar, né? Vai focar sua atenção em outra mulher, né? Claro que o episódio não tem tempo pra isso. Ou tem. Afinal é de 1 hora, né? Aí você vai ver ele sempre se lascando, né? Se lasca na primeira, se lasca na segunda. Isso. Porque a segunda é esse negócio aí que tu falou de passagem, que ele é um grande empresário, riquíssimo, né? O cara vai lá pedir doações pra ele, fala que tá tentando levantar
250 mil, ele faz um cheque de 250 mil e o cara começa a dar lição de moral nele. Ai, mas eu não te pedi 250 mil, só me dá só 50 mil. Aí você fala assim, porra, né? Se eu sou o cara, eu falo assim, ó, seu filho da mãe, não vou te dar nem 50 reais. Mas de qualquer jeito, assim, as pessoas ficam dando lição de moral nele, sendo que ele é um grande. Ele não tem o menor perfil dessas pessoas que tem 1 milhão de dólares. Né? Que existe um ditado que ninguém tem 1 milhão sendo uma pessoa boa, né? Imagina mais do que isso, né? 1 milhão nessa época, que hoje em dia, né? Pisou em muita cabeça e não é flor que se cheire. Aí o lance é que fica todo mundo dando lição de moral pra ele vê que ele não é feliz. Porque ele precisa muito, sabe, comprar as coisas. Só que para ele ser feliz, ele não pode se divertir fazendo aquilo. Fica todo mundo dando lição de moral nele o tempo todo. Né? Aí você fala, nossa, pobre homem rico, né? Tadinho, né? Isso. O personagem do George. Em seguida, ele fantasia que é o presidente dos Estados Unidos e ele tem uma série de atitudes altruístas, né? Uma série de atitudes bondosas e com várias pessoas, e ele vai pensando, não, agora pelo jeito dá certo, né? Achei o meu lugar, só que acontece uma invasão alienígena. Esse é a pior, né? Ele tá todo, né? Aí essa atriz novamente fazendo o papel da mãe. Aí pede pela vida do filho que tava dormindo num posto de mísseis lá no caralho. Isso. O cara tava dormindo na guarda do bagulho. E querem matar, né, o cara vai ser fuzilado. Sim. Aí ele vai lá, consegue perdão. Ele é um cara muito ativo. Acabou de acionar um maquinário que vai dar energia pra uma cidade. E blá, blá, blá. Aí quando chegam os alienígenas, do nada, entra várias pessoas ali que você dá a intelecção do exército, né? E tal. Fala, fulano, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa atirar que não sei o que lá. Aí ele começa, não. Gente, que é isso? O cara tem um surto psicótico no meio do negócio, assim. Não, as fantasias do Jorge, elas sempre incluem autossabotagem, né? Elas sempre incluem no momento em que parece que as coisas estão dando certo para ele mesmo puxar o próprio tapete, né? E como ele tem uma autoestima muito baixa, ele não dá valor para ele mesmo. Ou seja, em todas as realidades que ele imagina que ele está ali nesse devaneio, ele se dá mal, né? Porque aí você pensa assim, se o cara não consegue, através de persuasão, né, de ter uma relação com uma atriz famosa, porque ela, claro, não vai querer nem saber dele chegar perto dela, mas vai estar dando lá pro Fanchona lá, né, que é até o cara do escritório. É o mesmo papel. Seu cara é um empresário poderosíssimo e tal. E ele sequer consegue comprar um iate em paz porque vão encher o saco dele. Então você pensa, cara, presidente, então. Aí a gente vai ter o final do episódio, né? Que aí você fala assim, ai caramba, o que ele vai fazer? Como se só tivesse essas 3 possibilidades também, né? De coisas para ele desejar na vida dele, né? Pense aí, ouvinte, o que você desejaria? Né? O único pedido que você pediria pro gênio, dinheiro, né, e tal, que é essa coisa do dinheiro, que todo mundo pensa no dinheiro. O gênio mesmo fala para ele, ó, cuidado com os impostos, hein? Porque tem um lance lá que parece que quase 90% vai embora, de acordo com o personagem, né? Em impostos. Aí o que ele decide ser, Marcos, no final? Quando ele, né, passou por tudo isso, a gente acompanhou e tal. O que ele resolve? Ele resolve tomar o lugar do gênio da lâmpada. Ele mesmo ser o gênio da lâmpada. Tá vendo? Né? E detalhe, até que esse final, gente, é assim, eu passei o episódio todo assim, sabe, revirando os olhos. Mas esse final, gente, vocês vão desculpar, é muito fofo. Esse final, quando tá um cara assim, um mendigo, né? E ele pega aquela lâmpada e olha assim, fala assim, pra que eu vou querer isso? Joga de novo lá e tá lá botando um papel dentro do sapato, né? E vai lá, pega a lâmpada de novo, resolve dar uma limpadinha na lâmpada e pá, aparece o personagem de costas, né? Aquele turbante enorme, aquele figurino todo de gênio da lâmpada mesmo, né? Aí quando se vira o nosso personagem, né? Que ele resolveu tá na cara, né? Resolveu tomar o lugar do gênio e tentar ajudar as pessoas que precisam mais, né? Tanto que ele fala assim, olha, ele fala pro mendigo, né? Fala assim, ó, você tem 3 pedidos, tá bom? Mas depois que você terminar, você tem que deixar a lâmpada de novo aqui no beco.
né? Eu até pensei assim, pô, que pena que vai ficar meio bairrista, né, esse gênio, né? Que o gênio vai deixar sempre a lâmpada naquele beco ali e só as pessoas daquela região vão ter acesso a ter pedidos, né, atendidos pelo gênio, né? Mas é muito bonitinho, gente, porque daqui a pouco que em todas as realidades, eu não comentei sobre isso nem você, aparece o cachorro. E o cachorro muda, né? Porque ele tem um cachorro muito fofo assim na casa dele, com cara de vira-latinha mesmo. Aí depois aparece, quando ele tá na realidade da atriz rica, famosa, é aqueles cachorros tipo o Lulu da Pomerânia, que é mais de rico, né? Aí depois tá um cachorro tipo, sei lá, do Tintim, entendeu? Não, perdão, aí tá um cachorrão imenso, quando ele é um empresário, né? Um poderoso, é um cachorrão enorme. E no final aparece um cachorrinho também, que é tipo esse sim, do Tintim, aquele cachorro que eu não lembro a raça. E aí você fica se perguntando, né? Ele virou gênio, o que foi feito no cachorro? Aí ele puxa o cachorro, gente. Ele puxa o cachorrinho com o turbante. E termina assim, tipo assim, pra mim, o episódio não foi muito bom, mas na hora que ele levantou o cachorro, abraçou o cachorro com um turbante vestido de gênio, acabou. Gostei do final. Só do final. Sim, mas eu não sei, eu tive dificuldade nesse episódio. Primeiro, de simpatizar com esse protagonista, por mais que o ator seja excepcional, ele transite entre esses tipos diferentes que o episódio cria, e com muita competência, né? Ele faz um trabalho de postura, um trabalho vocal excepcional, ele tem um timing de comédia excelente, mas o timing de comédia excepcional que esse ator tem, ele não tá meio que valorizado pelo roteiro, de certa maneira, né? O roteiro não tem nada de tão criativo, tão interessante e que faça isso ser memorável. Esses mesmos temas foram abordados em Além da Imaginação, até de maneira mais interessante. Sim. E essa coisa que a série tem de você ter um objeto mágico, de certa maneira, que vai fazer alterações na sua vida, foi usado em episódios muito superiores a esse, né? Enfim, a gente poderia citar vários aqui. Desde da primeira temporada, que você tem lá o Mr. Denton on Doomsday, por exemplo, né? Até aquela câmera, né, que você conseguia fotografar o futuro, e vai longe, né? Esse daí, por que pareça, que também é um episódio, esse da câmera eu não lembro de cabeça o título dele, mas tem também esse negócio de escrever a personagem feminina como interesseira, né? Aliás, gente, tem um apanhadão de episódios que ele escreve muito mal as personagens femininas. Ou elas são loucas, ou elas são interesseiras, né? Ou elas são desnecessárias. Tem aquele do cara que fica pagando, né? As mulheres que aparecem na vida dele. Então é um problema, assim, a questão da mulher, né? Alguns episódios. Mas esse é um episódio que ele tem tudo de errado, assim, mas no final, a parada do cachorro, assim, sacanagem, assim, que aí já me ganhou. Eu também não achei, por exemplo, ele é um episódio que todos os atores estão muito bem, as atuações são excepcionais, até porque era gente de peso, ele é muito bem produzido, né? Ele tem todas as qualidades que a gente, de padrão de qualidade que a gente vê num episódio de Além da Imaginação. Apenas o roteiro, ele é um roteiro muito, sim, não tem muita graça, é um roteiro que acabou ficando muito datado também, na maneira como ele lida com as situações e como ele faz a descrição dos personagens femininos, por exemplo, como você citou, e ele não tem nenhum traço assim autoral e de narrativa mais chamativo. Então ele acaba passando meio, né? Não, e detalhe, aí você lembra da treta do Herbert Hirschman com Rod Serling, né? Que aí daí ele acabou até pedindo as contas depois. Porque ele achou o roteiro do Rod Serling, do episódio anterior que a gente comentou, ruim. Sim. Né? E depois teve que o Rod Serling foi reescrever, aí eu acho que eles brigaram, ele reapresentou para outro produtor, e o cara, claro, querendo agradar também, aceita, né? Então você pensa, cara, como é que esse Herbert Hirschman olhou para esse roteiro e falou, nossa, gente, que roteiro maravilhoso, por favor, né? Não, né, ô querido? Se você tirar o começo e o final,
que é onde você tem os elementos fantásticos atuando ali, você pegar essas 3 historinhas que tem no meio, eles servem como episódios de qualquer série de humor e de costumes aí mais genérica que você possa imaginar da TV americana, né? Não de um episódio além da imaginação. É verdade. Né? Parece um episódio filler, né? Você fala, estão tentando ganhar tempo aí para arrumar um episódio melhor, né? Antologia tem isso, né, gente? Você assiste um bom episódio, depois um episódio mediano, um episódio maravilhoso, né? Isso que tem a graça de você assistir antologia, que são histórias fechadas, assim, dentro delas mesmas, né? Uhum. Pois é. E é isso, vamos lá então para a parte de recomendações. Sim. O que você tem para recomendar para a gente hoje, Marcos? Essa temática de você ter os seus desejos atendidos, seus desejos concedidos por alguma força sobrenatural, me lembrou um filme que eu gosto bastante, que é um filme de 97, chamado Wishmaster, ou O Mestre dos Desejos. Ele é produzido pelo Wes Craven, né? Mas ele é dirigido pelo Robert Kurtzman e tem roteiro do Peter Atkins. Eu acho esse filme, ele é um horror de baixo orçamento, né? Mas ele é altamente criativo em termos de ideias, ele é muito criativo visualmente, ele tem uma certa dose de subversão que era, você via ainda, né, nos bons momentos em que o Wes Craven estava envolvido com a produção de algum filme. Então eu sempre que eu assisto eu me divirto muito, eu acho esse filme muito legal. E basicamente esse filme ele é produzido pelo Wes Craven, mas sim, é dirigido pelo Robert Kurtzman. Uhum, exatamente. E vale muito a pena ser assistido. Muita gente viu, é um filme que ele é famoso para quem curte terror, né? Mas também quem ainda não assistiu, vá ver que você vai ter assim 1h30 de diversão garantida. Só eu dou um conselho. Ele tem 3 continuações. Evite a todo custo porque é lixo tóxico. Mas, né? Exatamente. Não, e detalhe que você tem a Tammy Lauren, inclusive no filme. Gente, esse filme é muito legal. Muito, muito legal. Sério, você fica surpreendido o quanto ele é divertido. Né? Tem umas cenas legais mesmo. Nossos amigos do Podcast fizeram um podcast sobre ele. É bem legal o podcast também. Mas vale a pena a revisão, gente. Este filme, alguns filmes assim que são meio esquecidos pelas pessoas. Wishmaster, O Mestre das Ilusões, sim, que eu acho que é um filme que tem que ser revisitado. Sim. São filmes muito legais, eu gosto bastante. E esse filme, ele tem uma coisa também de Gênio da Lâmpada, porque de certa maneira você tem um artefato onde está preso um Djinn, né? Que na verdade o Gênio da Lâmpada ele é um Djinn, sim. Isso. Só que os Djinns não são bonzinhos, né? Isso é uma coisa que foi meio que implantada pela Disney. É a disneylização das coisas, né? Porque os Djinns, as histórias dele, se você lembrar até do American Gods, né? Que é uma série que nunca mais retornou, né? Mas eu gosto bastante de American Gods. E eu lembro que tem o Djinn na série, e é uma história surpreendente, assim, eles não são bonzinhos, ou, né? Eles são seres, às vezes, demoníacos, né? Nas Mil e Uma Noites, por exemplo, você tem várias histórias em que tem presença desses seres sobrenaturais, os Djinns, e todos eles um mais sacripanta do que o outro, inclusive. E você, o que você trouxe para recomendar pra gente? Então, olha só, eu vou recomendar dessa vez não é um filme, não. Até porque o filme baseado nessa obra que eu vou falar é um filme que ele deixa muito a desejar. Na verdade, eu vou recomendar um livro. É um livro maravilhoso, eu li fazem muitos anos, eu acho que é um livro do tipo que você pode fazer a releitura sempre, porque ele é muito profundo, muito bonito, apesar das pessoas acharem que por algum motivo é um livro apenas infantil, voltado para o público infantil. O livro é o livro do Michael Ende, História Sem Fim, né, que é um escritor alemão, né, que foi publicado originalmente em 79. Pois é, gente, por que eu estou recomendando este livro aqui? Esse é um livro que ele tem muito de algumas coisas que a gente questiona aqui nesse episódio, que tem a questão da autoestima. Você vai ter aqui um menino chamado Bastian Balthazar Bux, que é uma criança que ele tem uma autoestima muito baixa, ele tem a questão do excesso de peso, ele é um tanto quanto negligenciado pelo pai dele, depois que ele
né, perdeu a mãe, né, e ele está sempre se refugiando atrás da leitura, até o momento que ele vai entrar numa livraria de antiquário de um cara chamado Carl Conrad Coriander, né? Tem isso, né? Você vê que é Bastian Balthazar Bucks e esse é C, né? Carl Conrad Coriander. E ele vai encontrar este livro, que é o tal livro que é História Sem Fim, The Never End Story. Aí você vê que o antiquário até fala para ele não chegar perto do livro, né, e tal. Só que o Bastian acaba se empolgando e furtando o livro para poder fazer a leitura. Neste livro você vai ter ele se adentrando a essa terra chamada Fantasia, que é um lugar de maravilhas, que ele é governado por uma imperatriz muito benevolente, também muito misteriosa, né? Só que ela não tem nome, isso daí é importante, vai ter relevância para a história. O que eu quero colocar aqui, que eu vou me empolgando, senão daqui a pouco eu vou falando sem parar do livro, né? Tem essa questão toda da autoestima, porque o Bastian vai reencontrar a autoestima dele, mas tem a questão dos desejos. Por quê? Porque essa história vai ter uma reviravolta até o momento que o Bastian vai realmente se adentrar à fantasia, a esse universo mágico. E cada vez que ele vai desejando, que ele precisa fazer desejos para que a fantasia cresça, né, e se fortaleça, ele vai perdendo coisas conforme ele vai cada vez desejando mais coisas e as coisas acontecendo e também as consequências dos desejos dele. É um livro lindo, profundo. O filme é uma graça, né? Veja bem, o filme é uma graça, mas ele arranha, né? Levemente, sabe, ele mesmo, assim, ele arranha. Ele é praticamente o primeiro segmento da história do Bastian, né? Ele vai até o momento que o Bastian consegue chegar em fantasia, porque as coisas vão realmente acontecer e vão ficar muito interessantes, inclusive pra gente que é adulto, né? Aliás, eu acho que é um livro que ele é mais, talvez, tem mais profundidade pra gente, enquanto adulto, analisar. Apesar de ter essa coisa tão graciosa, né? De ter as letras rosas ou as letras verdes quando ele está em fantasia, né? E tal. Mas assim, eu acho que é um livro muito legal, muito profundo. Eu gostaria de todo coração que tivesse uma série, uma minissérie. Diz que tem muito material, né, Marcos? Não sei se você não sabia, mas dizem que tem desenho. Tem várias coisas baseadas nessa história do Michael Ende. Uhum. Né? Mas eu queria que tivesse uma coisa mainstream mesmo. Porque eu sou fã de fantasia. E eu queria que tivesse algo muito bem feito, assim. Né? Para poder, já tá na hora de se refazer essa história, né? Porque esse filme é um filme divertido, bonitinho, fofinho, mas é um filme que meio que arranha, né? As continuações, né? Que teve continuação também fracassou também, né? O pessoal até acha, o pessoal não gosta nem de recordar, que nem você falou do Wishmaster aí agora, né? O pessoal não gosta nem de recordar que tem continuações de História Sem Fim, né? Pra você ver. Uhum. E tem a tristeza, não sei se tu sabia que esse menino das continuações, esse ator faleceu, e jovem, né, ainda por cima, né? O caso é que é uma história maravilhosa. Se eu tô falando para vocês aqui, se você não leu ainda esse livro História Sem Fim, ele costuma ter muito facilmente em bibliotecas, viu? Você que talvez não quisesse comprá-lo, mas gostaria de lê-lo, assim só para ver qual é que é, vá na biblioteca da sua cidade e peça para a bibliotecária procurar se tem esse livro para poder pegar como empréstimo, que eu fiz assim antes de eu ter o livro, né? É um livro lindo, gente. O Michael Ende tem uma sensibilidade. Ele tem depois a história de uma menina que tem a questão do tempo, né? Momo e o Senhor do Tempo, né? Que também acabou virando um filme italiano, por sinal. Mas é tão bonito, tão interessante, tão doloroso, né? Porque o que acontece com o Bastian é muito mágico e depois vai se tornando uma coisa muito perturbadora, né? Então vale muito a pena, gente. Sim. Desculpa me estender. Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast, pedindo para vocês procurar a gente nas redes sociais, né? Dar aquela moral pra gente. A gente tem a nossa página no Facebook, tá? Que é @masmorracine. Procura a gente, tá? Procura lá na pesquisa Masmorracine, você vai encontrar a gente. Temos a nossa página de fotos, documentários, curiosidades sobre a série Além da Imaginação, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Vai ficar aqui na publicação o link, tá? Para você acessar.
Tem o grupo, né? Tenho que lembrar de falar sobre ele, né? Que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente pode se encontrar. Eu estou lá, o Marcos também, e muita gente fina que gosta da série. Tem o nosso perfil, ou melhor, os nossos perfis lá no Twitter, que é @masmorra_cast, @cineclube da masmorra e @zona crepuscular. Ou seja, agora criamos mais um perfil só para poder publicar coisas sobre a série Além da Imaginação. Lembrando que também estamos no Instagram, tá? Como @masmorracine. E, claro, se você puder e quiser ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha, ajudar a gente a continuar aqui o nosso trabalho, comprar equipamento, pagar o servidor, né? Nos manter nessa internet aqui fazendo resenhas, né, de séries legais, como estamos fazendo, por favor, tá? Clica no link do Padrim ou do Colabore aí, doa pra gente o valor recorrente, algo que não seja pesado para você, 5, 10, 20 reais por mês, que já nos ajuda muito, tá? A poder pagar o servidor e manter os nossos podcasts, né? O nosso site, o nosso trabalho de cinema. A gente é um podcast de cinema também, isso é importante, né, Marcos? Falar que nós temos mais de 12 anos fazendo podcast aqui no Brasil, né? A gente, claro, não somos o podcast mais antigo, mas nós talvez sejamos um dos que estão permanecendo, né? Que são mais antigos, né? Porque os podcasts vão se findando, né? As pessoas vão terminando e vão descontinuando os seus podcasts. Uhum. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho sobre cinema, que é um trabalho lindo mesmo, eu falo isso de boca cheia, é um trabalho bonito, a gente faz filmografia de diretor, falamos de outras séries clássicas também, coisas mais modernas, claro. Procura a gente no Spotify ou nos aplicativos de podcast como Cineclube da Masmorra ou Masmorra Cine, tá bom? Sim. E chegando no final, a gente sempre escolhe música, né, que toca só lá no player, tá, do nosso site. Acessa lá, masmorracine.com.br ou, como eu disse, procura a gente no Spotify, tá? Como Além da Imaginação Podcast. Qual é a música que vai tocar hoje, Marcos? Hoje é sua vez. Nós vamos ficar com a bela voz do vocalista Pete Burns. Ele era vocalista da banda Dead or Alive e o grande hit deles é o que você vai escutar aí em homenagem ao nosso episódio, que é o You Spin Me Round. Nossa, como essa música é divertida, né? Que vozeirão que tem esse cantor, né? Já falecido, né, Marcos? Sim, infelizmente. Infelizmente. Nossa, vocês devem lembrar, quem tá na internet que nem a gente zanzando, os vídeos maravilhosos que tem com essa música também, né? Tem aquele clipe lá que é do Conan o Destruidor, que é com essa música e tem um monstro rodando Conan o tempo todo, lembra? Procurem no YouTube. Qual é o nome da música? You Spin Me Round. You Spin Me Round. Mas, cara, é muito legal. Tem aquela versão também, aquela imitação, né, que o Paul Rudd fez, né, com o Jimmy Fallon. Nossa, é muito legal, gente. É uma música maravilhosa. Eu adoro, eu sou desta época mesmo, curti esse som nos bailes e é uma música super dançante, divertida e, cara, que saudade desse vocalista, assim, faz muita falta, assim, a presença dele nesse clipe é maravilhosa, né, inimitável. É verdade. Ai, que legal, gente. Então é isso, né, a gente vem saindo aqui da zona crepuscular para um outro episódio, né? Semana que vem tem mais. Então fique com a gente, assina o nosso feed, colabora com a gente, tá? E divulga o nosso podcast, tá bom? E a gente deixa para vocês um abraço, um beijo apertado. Se cuidem e a gente se vê aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação. Sim, fiquem bem. Seus desejos vão se realizar e às vezes é aí que o problema começa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.